Boa noite, começando mais um Quintura Cast, que hoje a gente vai falar de algo que não é relacionado à arte, mas a vida é uma arte, e a gente vai falar de certa forma da vida. Não é da vida dos outros não, viu? Mas é da vida das pessoas que alguns dizem que é diferente, e na verdade eu acho que a gente aqui é diferente. Mas isso eu vou deixar para elas mesmas falarem, viu? Que é Edneide e Ionara, que vão falar da APAI São Rafael. Então, agora é com vocês. Ok. Quer falar? Pode falar primeiro. Bom, obrigado pelo convite, Vandé, de ter nos convidado. Estamos aqui hoje representando a APAI no seu podcast, QuinturaCast. Para mim é um prazer, uma honra participar. E estamos aqui para falar um pouco sobre a APAI, bem como também a programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Ao meu lado aqui está Ionara, que Ionara é a presidente. E Ionara pode falar, se apresentar. Boa noite, né, a todos. É um prazer imenso, Van, estar aqui no seu cast. QuinturaCast. QuinturaCast. O nome é fácil, mas o bom é que E estamos aqui para falar um pouco sobre a APAI, né? Como iniciou a APAI, a história da APAI e o que somos e o que fazemos na nossa instituição, né? É isso mesmo que eu quero a saber. APAI vai completar agora 1 ano de APAI, dia 25 de agosto, que foi quando a gente deu início à fundação da APAI na nossa cidade. E a APAI, ela começou com um grupo de mães e amigos que tinha a iniciativa de fundar uma associação, e em seguida encontramos outra mãe, Risonete, que veio à procura da gente, e com o intuito de a gente fundar a APAI. Então, através dela, as portas se abriram, onde a gente buscamos a fundação da nossa APAI. E então a gente demos os primeiros passos, entramos em contato com a Federação da APAI Brasil, e aonde a gente foi ajeitando a documentação e fizemos a fundação da nossa APAI, né? E hoje a nossa instituição tem 70 crianças inscritas, e hoje a gente tem um desenvolvimento de muitas atividades dentro da nossa instituição e alguns atendimentos clínicos. Hoje funciona a sala do AEE, funciona a sala de artes, funciona também a sala de leitura, funciona o atendimento clínico, o nutricionista e o fisioterapeuta, e também temos a atividade de futebol na quadra. E o que fazemos na nossa instituição? Procurar dar uma qualidade de vida às nossas crianças, buscando uma melhoria para ela, desconstruindo as suas limitações, fazendo uma inclusão, que as pessoas entendam que as crianças especiais, elas têm capacidade de ter um desempenho, têm capacidade de desenvolver algo que a gente nem acredita que elas são capazes de fazer e faz. Faz uma mudança, faz algo que a gente até se conquista com as atividades dela, com o talento delas, e são coisas bem encantadoras que eu fico muito feliz. E assim, porque você falou das coisas que é atendida lá, né? Que tem um atendimento lá. Dê exemplos de alguns, assim, porque muita gente acha, como eu já ouvi gente dizer, que as pessoas não que estão lá, inclusive tem um depoimento para você depois, viu? Não consegue fazer nada, que a gente sabe que tem pessoas, tem os níveis, né? De autista, tem os níveis de, né? Assim? Isso. E muita gente, quando ouve falar da APAI, acha que todo mundo é naquela pontuação que a gente chama, que tem o autismo 1, Os 2, níveis, os níveis, né? É os níveis, o grau 1, o nível 1, o nível 2 e o nível 3. E o nível 3, né? O nível 1 é o mais severo. Não, o Não, nível mais 1 é um nível que a criança ela não tem tanto comprometimento. Ela consegue desenvolver algo mais funcional. No caso, não é tão agitada. É agitada É também. agitada. Agora, assim, não tem tantas limitações, muitos prejuízos, por exemplo, no sensorial, na seletividade, em alguma coisa. Tem sempre um comprometimento. Mas não tanto que nem o nível 2 e nem que nem o nível 3. O 3 já é uma pessoa que depende mais dos pais, Tem dificuldade até na fala, né? dificuldade, às vezes não é verbal. Não que o nível 2 também possa ter e o nível 1 também, não ser verbal.
Mas é assim, não tem uma coordenação motora muito boa, assim, o equilíbrio, a questão da fala também, né, não ser verbal, muitas dificuldades. O meu menino, ele tem um nível 1, ele tem um funcional melhor, ele tem uma coordenação melhor, ele tem um equilíbrio melhor, ele tem menos uma seletividade. Mas também você faz o acompanhamento dele desde pequeno, de ele bebezinho tinha praticamente, 1 ano e meio quando eu Então, iniciei o tratamento dele. O tempo Então, o que tempo você inicia é muito importante também, o tempo, né? A terapia ela é A muito terapia. importante e muito funcional, né? Porque é onde faz a desconstrução desse comprometimento que ele tem, essa dificuldade que ele tem. Tanto em toda. Por isso que exige muito que seja fazer a terapia multidisciplinar, porque envolve vários profissionais. Então, onde uma criança tem uma dificuldade na coordenação motora ou na fina, a sala do EE pode fazer isso, o psicomotricidade pode ser trabalhado, o fisioterapeuta também pode ajudar em questão dos músculos, né? Que se não tiver uns músculos muito bom, precisa ser trabalhado. A questão do educador físico também, porque trabalha o pular, o brincar, o correr, o chutar, tanto com o pé como o jogar também, que isso também tem que ser trabalhado. O psicólogo, ele trabalha o comportamental, como o cognitivo, como o LUD. O fono, ele trabalha muito com a criança que é não verbal, como a criança que também é verbal, porque para eles falar um pouco, né? Então, às vezes, se ele cita da terapia do PROMIT, se ele cita da terapia do PEC, que são terapias que também trabalham funcionalidade através da gravura, para ele compreender, por exemplo, o copo. Você faz o que com o copo? É utilizado para beber água. Então, ele tem que ter uma funcionalidade. Tudo que você vai fazer. Então, eles. No caso, vai deixando ele independente, né? Não Criando uma depender tanto independência. dos Justamente. pais ou de quem cuida, né? Isso mesmo. Dependendo do grau que a criança se encontra, se por acaso ela fizer o acompanhamento certinho, e em algum determinado momento ela parar, ela pode regredir. Assim como ela pode passear entre os níveis, né? Assim, Nara? Isso. Ela pode melhorar, tanto pode melhorar como pode... No caso, lá faz o acompanhamento, assim, da criança, mas os pais também têm, de certa forma, tem que ter tem que eu dar um diria, seguimento. tem que dar um seguimento, né? Porque geralmente uma criança atípica, ela se desorganiza muito. Quando sai da rotina dela, quando é algo novo. Quando, por exemplo, o meu se desorganiza muito quando entra de férias, porque ele tem já uma rotina de ir para a escola, de ir para aula de reforço, de ir para as terapia. Então, a partir do momento que naquele dia ele não tem, ele já se desorganiza, ele fica mais ansioso, ele fica mais agitado, ele fica mais impossível, porque saiu da rotina dele. Então, ele não consegue controlar as emoções dele. Então, aquilo faz ele se desorganizar e pode entrar até numa crise, porque a desorganização, ele entra numa crise. E você tem que saber diferenciar uma crise para uma birra. Entendi. Porque são um pouco parecidos, mas a gente não consegue, às vezes, compreender. Então, às vezes, a birra faz com que você entre numa crise. Porque ele se desorganiza. É tipo um gatilho. É um gatilho. Que ele pode entrar. Então, você tem que compreender, entender aquele espaço que está incomodando ele, você tem que retirar, tem que conversar, para ele não entrar na crise. Como se o tratamento, o acompanhamento, né, da criança, não é tão somente da criança, mas da família como um todo. Porque se a família não der essa contrapartida, esse apoio de entender, né, compreender o que é, o diferencial, o que é uma birra para o que é uma crise. Uma crise. Então, se a família não tiver esse conhecimento, não vai servir No caso, o que está sendo feito lá na PAI, quando chegar em casa, acaba desmanchando o que foi feito. Seria Justamente. Isso? Porque, assim, toda criança ela tem que ter uma funcionalidade. E ela tem que ter uma rotina. Então, a partir do momento que você manda ele brincar, ele tem que guardar. Então, se você não manda ele guardar, ele vai entender que toda a vida aquele brinquedo é para ficar no chão. E tudo que aquela criança quer, você vai dar. Quando você não der, ele não vai compreender o não. Porque para ele o não é nunca. Então, é uma coisa que você tem que negociar, você tem que conversar, você tem que mostrar amanhã, mais tarde, depois. Agora tem que ter um comprometimento, porque se você prometer, você tem que cumprir. Porque já de outra vez ele já não vai mais confiar em você, porque você não cumpriu o que você prometeu. Entendi. Então, é algo que você tem que entender o lado dele e também você também tem que saber lidar com aquela situação. Porque se você não entrar, cada vez...
Se ele disser, eu quero algo e você não der, ele se desorganiza. Porque para ele o não é nunca. Então ele entra em crise, ele fica agressivo, ele morde, ele puxa o cabelo, ele se debate, ele se machuca. Então isso é uma crise que ele já está entrando. Já não é mais uma birra. Porque a birra, a criança chora, chora, cisca e para. E a crise não, ela fica permanente, até às vezes tem criança que chega até vomitar, até mudar, fica um pouco mais roxo, mais agitado, soluçando, e isso já de uma birra já entrou para uma crise. Então é algo que você tem que negociar, você tem que ver até onde você pode ir. E se for um ambiente público que você tiver, você tem que retirar ele de lá, levar para casa, levar para um canto que ele se sinta mais confortável, mais confiante, até ele se acalmar. Aí, no caso, a PAI atende autista e quais as outras, como é que eu digo? A PAI, especialidades. ela né, assim? atende deficiência, na verdade. Deficiência intelectual. Deficiência intelectual. Ela atende o TOD, ela atende o TDAH, ela atende o autismo, ela atende a dislexia, ela atende o retardo mental, a síndrome de Down. Ela atende várias deficiências. Então no caso não é só autista não, lá. Isso pode ser também tanto... E também não é só criança, não. Sim, o adulto também. O adolescente, o idoso, o adulto. Quer dizer que não precisa ser a criança. Não. Pode ser já adulto se você achar que tem uma deficiência ou que, sei lá, tem alguma coisa que você possa melhorar no sentido de ser uma pessoa agitada, né? O TOD é isso, né? O TOD é o opositor do desafiador. É uma criança que ela não aceita o não. Ela é muito, assim... resistente. Ela quer sempre ter aquela autonomia mais do que você. Ela não aceita a sua opinião, ela não aceita o seu não, ela não aceita nada. Então, é uma criança que é um CID muito complicado. Ela tem que ser trabalhada muito com psicólogo comportamental, que é onde vai ajudar muito a ela e aos pais também, né, para lidar com essas situações. Então, é um CID que também não é complicado, mas quando você passa a lidar com a situação, a conversar, a negociar, que ela é muito de negociar, quem tem o TOD. Aí as coisas vai dando certo, né? Você vai conhecendo o perfil de cada criança com aquele CID, né? Não é obrigado, é o mesmo CID, mas cada um tem o seu comportamento. Então, o meu não é igual, é o mesmo CID, mas o comportamento de Edneide pode ser diferente do meu. Você pode ser mais flexível, eu já não posso. É muito relativo. Do mesmo jeito, no autismo, os comportamentos que eu tenho, pode ser que tenha alguns que a Edneide tem igual ao meu, mas não é todos igual ao meu. O dela já pode ser outros comportamentos. O meu menino, ele tinha muita dificuldade, no início era o sensorial. Ele não suportava muita zoada, ambiente com muita gente. Ele ficava mais agitado, ele chorava. Ele ficava agressivo, ele me batia, ele me mordia, me puxava os cabelos. Então, foi situações que eu fui aprendendo e fui conhecendo o perfil dele. Então, quando eu via que aquele ambiente incomodava, eu retirava ele. E a terapia foi desconstruindo aquela dificuldade que ele tinha e foi me orientando. Hoje encontro ele na zoada danada, que eu que não aguento a zoada e ele tá lá na zoada, justamente. Né? Então, a terapia ela é muito fundamental. Diz que quando a gente fica velho tem isso, né? Muito seletivo. Começa a achar assim, você que tá numa zoada danada, vamos embora. Não aguenta mais muita coisa. É verdade. Aí, nesse sentido, também ajuda até o pai, né? Que tem muita gente que cria... Tem muitos pais que não tem um filho com dificuldade e às vezes não aceita ou não quer que o filho tenha Pode ser birra? Pode. Mas isso aí só quem pode dizer, no caso, seria um terapeuta, né? Porque... Ou o pai ou a mãe também, assim, conhecendo o filho, né? Sim, mas eu digo no sentido que muitos pais, às vezes, não aceitam que o filho tenha alguma coisa. Sim, é verdade. Né? Que eu vejo... Que é o que a gente chama de capacitismo, né? Esses termos aí a Ionara entende bem. Na verdade... Tudo tem um nome, olha, tá vendo? Tem um nome até porque muita gente diz que não, o autismo e essas outras coisas é de hoje. Eu acho que sempre teve. A questão é que, bem, na minha época eu já diferenciava, né? Não, aquele menino é doido. Não era assim? Eu com 51 anos, porque todo mundo dizia, não, aquele ali que tá fazendo aquilo. Eu fui chamado muitas vezes de doido. Mas que, na verdade, o autismo, ele não é um doido. Ele é uma criança normal, como qualquer outra criança é. É tanto que é comprovado, né, que eles não são diagnosticados por exames.
eles são avaliados pelos comportamentos que eles apresentam. O meu menino, ele tem muitas estereotopias, ele tem muitas ecolalias, ele tem muita ansiedade, ele é muito impulsivo, ele tinha essa dificuldade no sensorial, na seletividade também, ele não gostava muito de comidas pastosas, ele, quando via, tinha ânsia de vômito. Ele também, algo que fosse como a textura do frango, algumas outras texturas, ele também tinha ânsia de vômito. Isso foram coisas que foram trabalhadas. Esse papel aí do sensorial, tanto não é só na audição, mas também no contato. O meu menino, ele tinha muito nojo das coisas, do papel, de bucha, de vários tipos. Então, a TO fez essa desconstrução. Começou a trabalhar o sensorial com ele, e então foi desconstruindo essa dificuldade que ele tinha. Hoje ele pega normal, quando cortava o cabelo, chorava muito por causa do pelo no sensorial. Às vezes o tecido de uma roupa, ele não aceitava. Isso é um trabalho contínuo que você tem que desconstruir. Quando ele entrava em crise, eu só conseguia controlar ele se levasse ele pro chuveiro, para ele se acalmar. Se ele ficar chorando e eu, calma, Luiz, isso não resolvia. É uma construção que a gente vai caminhando e vamos aprendendo. Hoje ele tem muita ecolalia. Ele fica repetindo, às vezes, o que eu falo para ele, ou que ele escuta em um anúncio, ou que ele vê num desenho, às vezes ele fica repetindo. Então, é uma funcionalidade das palavras que ele usa que não tem uma palavra aleatória, ele fica usando que não tem uma funcionalidade. Às vezes, sim, dependendo do contexto que esteja falando com ele ou na escola, às vezes, por exemplo, uma aula sobre animais, se ele imitar um animal, a ecolalia dele entra dentro do contexto, porque o conteúdo é animal. Mas se for um assunto que saia dos animais e ele imite um animal, é uma ecolalia tardia. Você está repetindo algo que você escutou, ouviu em um contexto que não tem nada a ver. Já a estereotopias, ele tem bastante. Quando ele fica feliz, ele faz flaps com as mãos. Se ele tiver ansioso... Estereotopia, o pessoal que está assistindo, que vai assistir, né, é aqueles movimentos repetitivos. Tudo isso eu aprendo com ela. Mas existe vários tipos de movimentos repetitivos. O meu faz com as mãozinhas, que é os flaps. Mas existe de balançar a cabeça, de virar os olhos, de andar de ponta de pé, de pular, de correr, é a demonstração de alguma reação que eles têm. Às vezes forma, alegria, né? Geralmente alegria, né? E eles se organizar as suas emoções. Pronto. E ele faz essas ecolalias e as estereotopias, e ele está se organizando as suas emoções. Quando ele se organiza, pronto, aí ele para. Mas se ele estiver fazendo esse movimento dele, essas estereotopias, e eu chegar e querer que ele pare, ele se desorganiza mais ainda. Ele entra até em crise se você parar. Então, você tem que deixar ele se organizar, porque é uma forma que ele se encontra e se conhece para se organizar. Quando a gente tem crise de ansiedade, né? A gente tenta se organizar, respirar. Do mesmo jeito é a criança que tem a estereotopias. Então, a gente tem que entender esse lado dele, tem que respeitar. Senão, ele pode entrar numa crise. Isso são coisas que a gente vai aprendendo no decorrer dos dias, a convivência com ele, né? Eu aprendi muito. Ele, para mim, foi a melhor escola que eu já vivi. Porque eu aprendi coisas que eu não sabia, eu não conhecia. E a importância do cuidado dele, o carinho, o afeto, que é uma coisa bem natural e bem, como é que se diz a palavra? Verdadeiro, né? Então, mas aí ele hoje também é independente, ele faz tudo, já consegue fazer as coisas. Uma independência até mais tudo do que... Tudo por causa do tratamento, justamente. Né? E porque também eu acreditava que ele era capaz de fazer. Então, eu nunca limitei ele do que ele poderia fazer. Eu acreditava que ele era capaz. Eu até cheguei, graças a essa semana que... Essa semana é a semana do estudante, na escola que ele estuda, né? No SIC. Aí tinha o jogo dos meninos, do futsal na quadra. Aí eu coloquei ele para jogar. Os meninos jogando e ele correndo lá dentro da quadra, né? Sem entender. Queria fazer o gol contra. E quando levava uma bolada, dizia: ai, mamãe, machucou. Quer dizer, tive que deixar para ele entender e compreender aquele ambiente e entender um pouco, né? Mas eu deixei ele participar porque é uma forma de ele interagir, conhecer, e mais na frente vai se dedicando e vai entender a funcionalidade, né? Se eu não colocar, ele não vai aprender. Entendi.
Então, de certa forma, porque assim, as pessoas. E as pessoas, como é que interage hoje em dia com a pessoa assim? Porque, como eu falei, anteriormente todo mundo dizia já, não, aquele menino tem problema. Já excluía, né? Já excluía. Mas hoje em dia a gente sabe que ninguém é doido. E todo mundo porque se a gente for ver, todo mundo tem um problema. Tem suas Tem, particularidades. não Né? tem, não tem esse que se diga, eu sou normal. Normal onde? E hoje em dia que todo mundo, eu acho que tem um excesso de tela, né? Então deixa as pessoas meio avoada. Não sei dizer se é esse o sentido que seria, mas as pessoas são meio Não, avoadas. na verdade, Vandeline, eles são normal. Anormal Somos nós, não é isso? Em que sentido? Porque eles são bem verdadeiros. Eles vivem o presente e a gente vivemos até o futuro, porque a gente imagina o dia de amanhã. Então, anormal somos nós. Porque hoje a gente cria fantasias que amanhã eu vou para aquela festa, eu vou usar isso. E eles não. Eles são bem verdadeiros. Se ele disser uma coisa, você pode ter certeza. Se ele disser que gosta, disser que não gosta, e eles não acabou. têm essa funcionalidade, não. De não ser verdadeiro. Às vezes a gente pode dizer assim, ai, fulaninho, você tá lindo. E pra gente, tá achando aquela pessoa feia, né? E eles não, eles são bem real. É tanto que tem um filme, O Bom Doutor, que se você assistir, você vai entender como ele é real. Porque quando ele falava com os pacientes, eles eram bem direto. Dizia logo o diagnóstico do paciente e às vezes os outros médicos diziam, calma, doutor, isso assim, a família vai ficar muito... Não, e eles não. Dizia o que realmente o paciente tinha, o que ia acontecer e pronto. E por não ali ficava. Termo, né? Não tinha arrudeios, não tinha pra nada. Eles não existem metáforas, eles não assimilam. Não entende ironia, não entende essas coisas, né? Vai logo direto ao assunto. Mas isso também é um aprendizado até para os pais, no caso. Para quem o pai que cria o filho assim e leva ele para pai, o próprio pai também tem que aprender a desenvolver como lidar, né? E conhecer o perfil de cada... o perfil. Justamente. O hiperfoco, o que ele gosta, o que ele não gosta, porque é em cima disso que a gente pode também trabalhar, né? Se a gente conhecer o perfil de cada aluno da APAE, a gente consegue desenvolver um trabalho melhor. Agora, se eu não conhecer o perfil dele, eu vou ter que avaliar, eu tenho que estudar para descobrir o perfil dele, o hiperfoco dele, o que é que ele gosta, o que ele não gosta, se ele tem um sensorial muito comprometedor, se ele é seletivo, se ele tem... Então, isso é uma construção. A gente passa por uma triagem com os pais, avalia o perfil de cada um dentro da sala do AE, ou na sala de arte, ou na leitura, e aí a gente vamos descobrindo, né? E vendo até onde a gente pode trabalhar e até onde não pode, né? Então, isso a gente não pode ultrapassar o que ele limitou, né? Porque só ele é quem pode dizer até onde a gente pode. A gente não pode forçar, não. Porque isso tudo pode gerar uma crise. Então, a gente vai até onde pode. Até onde ele permite, na verdade. Entendi. E vocês também estão aqui, porque na próxima semana, né? De 21, começa... 21 a 28 de agosto. É a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. E a gente está trabalhando esse tema, que é uma orientação da federação. E nós organizamos a programação aqui em São Rafael. A programação já está pronta, já foi, a gente já conseguiu já distribuir, não foi, Ionara? Foi. E tá bem legal. É uma programação onde a APAE vai trabalhar de forma externa, né, para que a comunidade conheça e saiba o que é que a APAE é e o que é que a APAE faz. Esse ano a federação lançou um tema que é nossa história, o que somos e o que fazemos. Então é uma oportunidade que nós temos no momento para mostrar o que é o trabalho da APAE, como é que a APAE atua. Nós temos a honra, né, como representante da APAE, Ionara na qualidade de presidente e eu como tesoureira, de agradecer você, Vandé, porque você é uma pessoa que faz parte da APAE, né, você desenvolve um projeto lá, e nós vamos apresentar isso durante essa semana. Acredito que algumas pessoas não saibam disso, né? Mas a Vanderline tem um projeto lá na APAE, que é um projeto de pintura. Ele desenvolve um belíssimo trabalho lá com algumas crianças. Nós estamos conseguindo manter esse projeto. Nós pretendemos também inserir outros. A gente está montando outras parcerias, né, Ionara? Para esse segundo semestre. Porque assim, não é tão fácil, né? A APAE está completando um ano, agora dia 25 de agosto. E ainda é algo em construção, né? Então, eu sempre digo que tudo que nós fazemos é experiência. Então,
A gente vai completar um ano agora, dia 25 de agosto. Vamos comemorar durante essa programação, se Deus quiser. E assim, a gente tem muito plano, né, Ionara? Com certeza. Muita vontade, porque eu acho assim, quando a gente tem vontade, a gente já tem metade do caminho, né? Já está percorrido, exatamente. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa programação. Você quer falar uma parte ou eu falar outra? Deixa eu ver aqui, tá quente, viu, o negócio aqui. Pintura. Pintura Cast é o nome do podcast. Pintura, viu? O pessoal tá falando aqui, eu não sei se estão ouvindo, eu coloquei a live aqui no meu Instagram. Pessoal, se não estiver ouvindo, por favor, sinalize aí, que aí eu peço para colocar a internet aqui. Então, vamos lá. A programação, ela inicia quarta-feira, dia 21, né? Vai ter um evento, uma cerimônia uma cerimônia simbólica mesmo, lá na Paz, só para a gente fazer a abertura da Semana Nacional. E a gente vai contar com a roda de conversa com o Dr. Ariel, que é fisioterapeuta, e o Dr. George Marinheiro, que é nutricionista. Eles trabalham na APAI, é uma parceria da APAI com a administração pública, né? A gente também agradece à administração pública por essa parceria, que desde o início da fundação da APAI tem feito esse trabalho junto conosco. E na sequência dessa roda de conversa, a gente vai ter um café da manhã saudável compartilhado. Na quinta-feira, no dia 22, nós teremos umas visitas nas escolas, pela manhã na Escola Municipal Francisco Pinheiro e à tarde na Escola Francisco de Assis de Souza, onde nós iremos levar uma palestra, uma conversa sobre esse tema, iremos trabalhar esse tema, que é nossa história, quem somos e o que fazemos, para que essas pessoas, a comunidade, ela possa ver o que é o trabalho da APAI. Posso seguir, né? Na sexta-feira, dia 23, nós estaremos, se Deus quiser, na Escola na Escola Professora Claudice Pinheiro Torres, às 9h30, também com essa palestra. Nós também iremos participar de uma cerimônia na Assembleia Legislativa em Natal, na sexta-feira. Nós lá na APAI, nós nos organizamos em equipes. Então, uma equipe vai fazer a escola e outra equipe vai para essa cerimônia, que acontece na sexta-feira. E essa cerimônia é 70 anos da APAI. Essa cerimônia é uma cerimônia solene, uma sessão solene em homenagem aos 70 anos da Associação de Pais e Amigos, que é, como é que chama? Fé na Paz, né? Fé na Paz. E nós somos convidados, porque nós fazemos parte, né, da APAI, da federação. E vai lá todos os presidentes das APAIs. Onde estarão todos os presidentes e tal. E nós iremos participar dessa sessão lá em Natal, na sexta-feira, dia 23, se Deus quiser. E também à tarde, na mesma sexta-feira, tá quente, viu? E a única coisa gelada aqui é a água, por enquanto. Essa câmera aqui, né, que tá pra gente. Tá pra aqui essa daqui. Tá quente, viu? Pintura Cast. Então, aí na sexta-feira se encerra. Na sexta-feira se encerra com a visita na Escola Municipal Coronel Luiz de Barros, às 3h30 da tarde. No sábado, nós organizamos, inclusive, você quer falar da compra que nós fizemos, da TV? Pode falar, você já tá nadando isso aí, pra dançar. Ela já tá esfriando a garganta para isso. Deixa eu tomar água. Deixa ela esfriar a garganta. A garganta seca, eu já bebi água aqui franca. Então, dando sequência, é a semana toda, tá, gente, de programação. Dando sequência, no sábado, nós faremos um Cine Pipoca lá na PAI. A gente vai reunir as crianças e fazer um momento lá de cinema, a gente vai montar um cenário e tal. E colocar... e utilizar uma TV. Eu vou falar isso aqui porque tudo que a gente conquista lá na PAI é sempre algo que a gente tem que agradecer por isso, porque a TV que nós adquirimos foi por meio da ajuda que o deputado, que hoje não é mais deputado, já é hoje, né, destinou para a PAI. E nós queremos proporcionar às crianças um momento, registrar um momento interessante para eles, e a gente vai organizar esse momento para eles no sábado com a nossa programação do Cine Pipoca. Desde já a gente agradece, né, Ionara, a colaboração do deputado. No domingo, exatamente no domingo, nós faremos um ano de APAI. Então,
por fazer um ano de APAI, eu acho que às vezes eu não quero achar nem que é coincidência, por ter caído justamente no domingo, eles vamos organizar a missa em ação de graças por esse momento, porque cai exatamente no dia de domingo. Então a programação é para agradecer a Deus exatamente por isso, por nós termos chegado até aqui e conquistado o que a gente já conquistou até aqui em apenas um ano, porque hoje nós temos 44 crianças assistidas na sala do AE, não é isso? 40 crianças assistidas, né, sendo atendidas, e o resto dos números você vai falando aí, porque eu não lembro não. As outras 30 crianças, elas estão nos projetos de ações também, junto à sala do AE, só que existe uma diferença, porque a sala do AE a gente cadastra no censo a partir de 4 anos. Aquelas outras que têm menos de 4 anos, elas participam dos projetos da sala do AE, mas com trabalhadas coordenação motora, pintura, jogos educativos, jogos de memória, outros tipos de atividade, para elas não se sentir inclusas, né, da sala do AE. Então a gente criou a sala de projetos do AE, para envolver todas elas, porque a funcionalidade da PAI é acolher, abraçar e desenvolver, né? Então é isso que a gente faz. Aqueles que participam da sala do AE, ele tem outro tipo de atividades, né? Que seja dentro do centro educacional para eles. E os restantes das outras crianças, ela fica nos projetos de ação da sala do AE, na terapia. Não é nem a terapia, em atividades que envolvam elas com sensorial, com a coordenação, que elas desenvolvam para não sentir tanta dificuldade quando for para a sala do AE. Que isso aí, quem faz esse trabalho são os próprios professores da sala do AE. Que hoje a gente temos 5 professores, né, voluntários. A gente somos muito gratos, 5 não. Temos 7 professores, né, porque tem você da sala de arte e temos Carol da sala de leitura. Tem também aqueles que já saíram, né, que foi e preciso, hoje, né, atualmente, a gente estamos com 5, né, que é Felipe, Nitinha, Márcia. Irene, Márcia e Yaya. E também tivemos o prazer de ter Juju e Girlane, mas por motivos que aconteceram pessoal delas, elas precisaram sair. Mas a gente somos muito agradecidas porque ela iniciou com a gente, né, a sala do AE, então ela desenvolveram um trabalho muito bom, né, as crianças sentiram muita falta delas, às vezes até pergunta, mas infelizmente no momento ela não está, mas quem sabe pode voltar, né, e a PAI está de braços abertos a receber. Aí para finalizar aqui a programação, no dia 26 de agosto, que é uma segunda-feira, nós estaremos na creche municipal, às 9h30. Que data é aí? Dia 26. Sei, e a rádio, né? E também faremos uma visita à rádio, né, para também falar sobre a nossa programação. A gente também já agradece o espaço para vir falar sobre essa programação aqui no seu podcast, Quintura Cast. Literalmente. Quem não curte aí, curta. Ele tem um canal no YouTube, né? Tempo de Arte. E eu já andei olhando, é massa o canal dele. E no final, às 16 horas, nós faremos uma visita ao estúdio Tempo de Arte, que é o estúdio do artista plástico Vanderline. Nada mais, nada menos aqui está nos dando a honra, né, de fazer esse podcast com ele. E onde nós vamos trazer as crianças de lá, algumas que já fazem, participam do projeto com você, além de outras também que queiram vir visitar, que eu tenho certeza que vai ser uma visita muito interessante para eles. E na segunda... Ao menos colorida será, né? Sim. Tem bastante cor. Então essa será a nossa programação na segunda-feira, encerrando com essa visita ao estúdio lá, o seu estúdio Tempo de Arte. Na terça-feira, nós faremos a visita ao Colégio Imaculada Conceição e o Colégio Curso Paraíso. O Colégio Imaculada Conceição às 9h30 da manhã e o Colégio Curso Paraíso às 15h30 à tarde, também levando a mesma palestra. Nós vamos percorrer por todas as escolas no município. No dia 28 de agosto, que é uma quarta-feira, nós faremos o nosso encerramento da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, encerrando na Câmara Municipal, às 15h30, né? E lá nós teremos algumas palestras com as pessoas que fazem parceria conosco, né? Você é um deles também.
e onde nós resumiremos todo esse trabalho que a gente vai fazer durante a semana. Vamos combinar, digamos assim, lá na Câmara no dia 28 de agosto. E também lá nós faremos a cerimônia de 1 ano, né, da APAI, para a gente comemorar e fechar, se Deus quiser, com chave de ouro esse momento. E agradecer que venham mais outros anos, se assim Deus permitir. É muito complicado, como você mesmo disse. Já tem 1 ano de APAI, até mesmo porque a APAI é mantida pelas pessoas, não é Por assim? doações. Por doações. Exatamente. Então, é muito importante essa data e, assim, é gratificante ver que está cada vez melhor e aparecendo mais pessoas que possam contribuir, né? Porque a gente sabe que é complicado você manter algo que Sim. não dependa de... que não Verdade. tem recurso, né? E tudo você tem que ter um recurso. Tudo é despesa, né? Tudo é despesa, não tem como escapar. E tá 1 ano já é uma grande vitória. E que venha muito mais. Eu digo muito a Edneide, assim, que a gente somos muito agradecida, Vanderlene, e muito grata às pessoas que é parceiro da gente, né? Tanto a sociedade como o Poder Executivo, os sócios, os próprios pais, os professores, em geral, né? Porque possa ser que eu esqueça de algum e eu peque. Então, isso é uma forma muito gratificante, sabe? Porque o olhar das pessoas e acreditar que aquilo vai dar certo, que tá dando certo, em ajudar. Então, eu acho que eles têm uma alta confiança na gente, da APAI, né? Que estão sendo o responsável, né? No momento, eu como a presidente, a Edneide e as outras demais, as mães também. Então, para mim, eu acredito muito, sabe? Era que isso sempre daria certo, porque tudo que você faz com amor, você que faz algo por alguém, pelo próximo e ajudar, tudo se caminha e dá certo. Então, todas as pessoas acreditaram e tá acontecendo, que é uma prova real que tá acontecendo, né? A PAI hoje está com 1 ano e está funcionando da forma como a gente tá, e a gente teve muitas conquistas, mas também teve muitas dificuldades. Não vou dizer a você que não teve, mas eu acredito que a gente teve mais conquista do que dificuldade. Porque quando eu olho para a paz, às vezes eu saio, fecho o portão da frente, que olho para dentro e digo, sou muito grata a Deus, porque tudo isso está funcionando e as pessoas estão colaborando, os profissionais que a gente tem atendem com amor, com força de vontade, com aquele olhar. Então eu acho que é porque acredita no potencial de cada criança que está ali, que tem a confiança que eles têm vontade de evoluir, que ele seja alguém que possa representar, que possa desconstruir o capacitismo, que cada mãe que tenha seu filho especial em casa nunca desacredite do seu filho, porque a partir do momento que eu desacredito do meu filho, eu estou desacreditando do seu. Então, eu acho que isso tem que ser uma coisa que tem que ser abraçada, que tem que ser aceito. Você tem que ter aquela aceitação, não sentir vergonha do seu filho, porque ele tem suas habilidades, seja qual seja, como também tem suas limitações. Então, quando você acredita, tudo se constrói. E cada vez mais ainda. Assim eu fico até emocionado, né? Depoimento assim. Mas é a realidade. Quando eu descobri que Luiz era atípico, eu tive o meu capacitivo comigo mesmo, porque eu tinha medo e aquele cuidado de achar que tudo ele ia prejudicar ele. Quando ele tinha muita dificuldade no sensorial, que a zoada incomodava, muitas vezes eu deixava até de sair com medo de ele entrar numa crise, ele ficava chorando, e aquilo para mim era um maltrato a ele. Mas na verdade não resta dúvida que é. Mas a gente, para atuar ele na sociedade, a gente tem que ir com ele. Porque senão ele não vai se socializar, ele não vai compreender, ele não vai... Vai ver numa bolha, né? Engraçado que, só para complementar, quando a gente faz as reuniões lá na PAI, e quando a gente também conversa, eu sempre converso muito com a Ionara, a Ionara diz assim, Edneide, mulher, tá parecendo muito menino. Mulher, menino demais, não sei o quê. Porque a gente só recebe os que tem laudo. Né? A gente, enquanto ele está em fase de descoberta, digamos assim, com a deficiência e tal, a gente não pode receber. Mas aí quando essas crianças chegam já com a documentação pronta, tudo certinho, aí a gente fica assim, poxa, é menino demais. Mas aí você pergunta, e esses meninos estavam aonde? Eles sempre estiveram onde estão. Porém, não se enxergava eles. Ou era chamado do que eu disse, né, no início. Mas assim, não tinha ninguém que olhasse por eles. Mas eles sempre estiveram lá.
A gente tem No criança... cantinho da sala, aqueles que são tímidos, né? Fica lá no cantinho envergonhado. Exato. Então, assim, hoje a APAE, ela vem para, de alguma forma, encorajar os pais, encorajar as pessoas que convivem com essas pessoas, porque, às vezes, você... Por exemplo, eu, no meu caso, eu não sou mãe atípica. Mas, assim, eu me comovo com a dor delas. Não é porque o meu filho não tem que eu não sinta a dor delas. Eu sou mãe também. Qual é a mãe que não quer que seu filho nasça, né, seja todo... Seja independente, seja pro mundo. Exatamente. Então, assim, eu me comovo e eu sempre digo, eu ajudo com o que eu posso. Porque você deve estar perguntando, ou até as pessoas que nos assistem agora, como é que você não tem e você caiu dentro desse projeto? Eu acho que nada acontece na vida da gente por acaso. Quando Ionara entrou em contato comigo, lembro demais, porque ficou gravado na minha memória, isso foi bem antes da pandemia. E ela me convidou para participar do projeto como contadora, porque eu sou contadora também, então tem essa questão da associação. E inicialmente não era nem a APAE que a gente iria organizar, era uma associação como aquela lá de Mossoró, a Amava, Amor. ou qualquer outra associação. Só que aí as coisas foram tomando rumo, aí ela falou da nossa parceira também, que é Risonete, que ela é vice-presidente, e ela já tinha uma certa experiência, já tinha participado, conhecia como era que funcionava. Então foram forças que foram se somando, né? Nós conversamos também com a professora Aurilene, com a professora Gilana, com a professora Fabiana, com a professora Nitinha, então foram, para você ter uma ideia, as primeiras reuniões que nós fizemos eram... Messia. Quem? Messia também. Sim, Messia. Eram pouquíssimas pessoas. Eu lembro que na primeira reunião que nós fizemos era eu, Ionara, Aurilene e sim, o vereador Chico Alves também. Odete também, professora Odete. Então, assim, foi um projeto, algo que nasceu de fato, assim, pela junção e união de mães e profissionais que trabalham na área da educação e que vê que essa demanda é muito grande. Então, assim, pra gente foi assim, algo muito surreal, sinceramente, e só demonstra que quando se existe união, onde todo mundo pensa e foca no mesmo objetivo, né, que é o caso de criar a PAI, de atender essas crianças, a gente consegue. Porque às vezes a gente só fica reclamando, o poder público não sei o que, não faz aquilo. Mas, pô, a gente pode se organizar e fazer. Isso aí, né? É verdade. A gente pode se organizar e fazer, e tá aí a prova, né? Nós, graças a Deus, eu louvo a Deus todo dia, porque a gente tá fazendo 1 ano, e se Deus quiser, a gente vai continuar, né? O mandato da gente lá é limitado, mas não, a intenção da gente é fazer com que qualquer outra pessoa que chegue depois da gente dê continuidade e faça até melhor. Então, assim, eu agradeço muito. Tem os momentos que a gente tá sempre uma apoiando a outra, porque na verdade é todo mundo se apoiando, né? É todo mundo Como é uma coisa assim que é de doação, né? Cada um tem que se apoiar uns nos outros. Cada um faz a sua parte, né? Se coloca no lugar de cada uma, né? Porque cada um que chega lá, ele chega com sua história. E cada história é diferente uma da outra. Então, cada criança tem um perfil diferente. E cada vez a gente se apega mais a cada um deles. Porque cada um com sua habilidade, com seu carinho, com seu jeito, com seu desenvolvimento, com sua qualidade. Então, não tem como a gente não se apegar. Eu, às vezes, vou lá para papai, fico observando eles. E eles... Tia, isso assim, isso assim, é tão gratificante que às vezes eu às vezes comento até de Neide, eu digo assim, menina, Lívia e João Paulo e Milena e não sei o que, fico contando as histórias deles que às vezes é até encantadora, que até me comove como eles são. Qualquer evolução que eles têm. Tão real. Qualquer evolução, porque aquilo que pra gente é muito simples, pra eles não é. Também. Por exemplo, o fato de você segurar uma caneta dessa aqui, tem deles que não conseguem. Ou tem dificuldade, por exemplo, precisa ter uma caneta de um formato mais grosso, alguma coisa do tipo. Então, assim, qualquer evolução que eles tenham lá, independente de ser na sala do AE, independente de ser no atendimento da fisioterapia, ou nutricionista, ou lá na sua aula de arte, assim, pra mim, pagou tudo, sabe? Qualquer evolução que eles tenham, que eles melhorem enquanto pessoa, não é não, Ionara? Então, assim, pra mim, vale qualquer coisa. Eu mesmo tenho visto, não vou citar nomes, mas, assim, tem muitos lá que chegam desenhando pequenininho, porque acha que o desenho deles estão feio, né? E eu digo, não, mas seu desenho não está feio, está. Eu não consigo desenhar,
porque o meu desenho tá feio. Eu pego aquele desenho dele e amplio eu no traço deles, né? Porque até aqui eu não levei os meus desenhos, porque eu acho que cria uma barreira quando você já mostra uma coisa que tá muito certinha, né? E Aham. eu acho que a arte não é assim. A arte é o que a gente vai aprendendo no dia a dia, e a arte é muito relativo. A gente pode meter a mão aqui e fazer umas pinturas e ser bonito, isso é uma arte. Então cada um vai ter um jeito, cada um tem uma particularidade e vai fazer a arte dela. O que importa é que você não tenha medo de fazer. E muitos, e isso eu não digo só de pessoas atípicas, não, de pessoas que se dizem normal, tem medo daquilo, achar, alguém vai achar Inferior. feio, achar que. Não, tudo é um processo, né? A gente vai aprendendo com o tempo. E eu vejo que, apesar de. Eu estou lá há pouco tempo, mas já vejo que o pessoal, tem algumas pessoas que já está ampliando os desenhos, está fazendo maior, está sem medo, está vendo que ele não faz igual ao outro, até mesmo porque ele não é igual a outra pessoa. Eu não, somos 3 irmãos. Eu sou o mais velho, tenho um irmão do meio e tenho um mais novo. Todos os 3 desenhos? Todos 3 desenham. Mas o do meio é quem tem a habilidade, é quem dizem. Eu não acredito em dom para desenhar, mas eu acredito que você tem uma predisposição a criar. Volclenes é muito criativo. Foi ele quem começou a desenhar 5 anos mais novo que eu. E eu vendo ele desenhar, eu disse, eu vou começar também. Só que ele cria coisas do nada. Agora, é claro, também tem uma outra possibilidade. Segundo uma pesquisadora, eu acho que é Betty Edwards, ela desenvolveu uma técnica, e isso é provado cientificamente, que quem usa a mão esquerda usa o lado direito. Então, o lado direito basicamente não faz nada, porque a mão está toda aqui, né? Então, ela dizem que quem desenha com a mão esquerda, a probabilidade de você criar e ter um traço mais fino e ter um traço, um olhar é diferenciado. Meu irmão faz isso. E Ele é diferente. canhoto. Para desenhar. Ele é canhoto. Sim, para desenhar, para as outras coisas não. Não. Então o desenho dele é diferenciado, né? A gente vê até mesmo a visão dele para determinada coisa é diferenciada. Mas ele tem um grande problema. É perfeccionista. Não dá para fazer esse tipo de coisa, né? E eu, eu tenho que saber que uma coisa pode não estar boa para mim, mas se eu estou fazendo para alguém, a pessoa pode gostar. Uhum. E outra arte, se eu estou fazendo, eu quero viver dela, a arte não é minha. A arte é algo que eu vou fazendo e você pode gostar e você pode não gostar. Porque cada pessoa tem um gosto, né? Então eu não posso me fixar. Eu dou um exemplo em história em quadrinhos. Teve tá aqui a história aqui atrás. Teve uma história que quase que levou 9 anos para fazer, porque ele fazia a página, repetia a mesma página 5 vezes, só porque não gostou de determinado dedo que estava diferente. Não, esse traço aqui eu não gostei, repetia a página. Isso não dá certo, né? Ou seja, de certa forma, nós que se diz normal, criamos dificuldades ou vemos coisas que não existem, Sim, é verdade. né? Então, todo mundo acaba vendo que nós temos dificuldade ou vemos, né? Achamos que tem, não vou fazer isso que me mostrar, porque isso pode a pessoa não gostar. Eu não me importo com as pessoas, eu faço aquilo que eu gosto. Se você gostar, é uma consequência do meu trabalho. Se não gostar, não tem problema. Eu gostei. Foi assim que quando eu descobri o de Luiz, o laudo. Aí, às vezes, as pessoas dizem assim, mulher, e você vai sair com ele fazendo tudo isso? Eu não me importo com o que os outros vejam e o que pense. Eu só não vou deixar meu filho limitado a alguma coisa que ele pode desenvolver e crescer. E assim eu fiz. Ele tinha crise, ele me agredia na rua, chegava até em livraria, às vezes virava. Eu não me importava, Wanderlei. Eu nunca tive vergonha de dizer que meu filho era atípico. Eu só queria que ele tivesse uma evolução, que ele desenvolvesse, que ele tivesse uma qualidade de vida melhor e ele se conhecesse dentro da sociedade. Então, isso é importante. Muitas vezes os pais limitam, eu não vou não porque meu filho disse assim, meu filho tem vergonha, meu filho fala demais. Não existe isso. E esse comportamento de Onara, em relação ao filho dela, eu acho que serviu de motivação para muitas outras mães. Porque muita gente vinha procurar ela. Para saber como era. Porque hoje diminuiu bastante, sabe? Nessa caminhada de 1 ano da APAE, diminuiu bastante.
Mas no início ainda tinha aquelas situações em que a gente sabia que a criança tinha alguns traços, né? Eu, por exemplo, eu antes de entrar nesse projeto da APAE, eu não sabia diferenciar nada de crianças que tinham traços ou que não tinham. Só que no dia a dia, conhecendo, convivendo e conversando muito com Ionara, hoje eu já consigo identificar em algumas crianças algumas situações que tendem a ter algum tipo de deficiência, alguns traços. Mas no início, quando a gente começou lá, tinha situações que eu conversava com a Ionara dizia assim, Edneide, eu acho que fulano, criança tal, tem alguns traços assim, assim, assim. Só que os pais não aceitavam. Alguns não aceitam até hoje, né? Porque assim, Vanderlei, é o tipo da coisa. Você tem um filho atípico. E a gente sabe que o autismo, ele é diagnosticado pelos comportamentos. Então, às vezes você diz assim, eu me ponho por mim, eu não falo de mãe de ninguém, de filho de ninguém. Eu falo por mim porque eu sou atípica. Ele tinha muitos comportamentos que eram bem comprometedor, que você notava, que dizia assim, aquele menino de Ionara é assim, assim, assim. O comportamento dele. Eu não podia me recuar, não sair para as pessoas não ver esses comportamentos de Luiz. Não, eu estava enganando a mim mesma. Porque aqueles comportamentos não iriam mudar. Ele só ia mais se comprometer mais. Ia surgir vários outros comportamentos. Então, do que eu escondia ele, mas na frente, quando ele saísse, os comportamentos estariam no mesmo. Vai crescendo, vai potencializando, né? Vai potencializando. Ele não aprendeu a lidar. Então, eu não negava, eu não escondia a ninguém. Eu estava se enganando a mim mesma. Como qualquer uma pessoa podia se enganar. E ainda tem muito da sociedade, às vezes, achar que o menino é mal criado, né? Como diz. Justamente. Né? Birrento. A mãe não tem o controle, o pai não sabe cuidar. Mas às né? vezes não é tem porque isso também ainda. não tem o conhecimento, né? De uma criança Por isso a atípica, importância de ir nas escolas também, né? Que vocês... de não ter o conhecimento, de não entender. Às vezes você fala sem nem entender e nem sem saber. Quando é algo que você já conhece, uma pessoa que já entende daquilo, diz, Ionara, ele talvez esteja numa crise. Ionara, talvez ele esteja numa birra, tem que ter cuidado. Quando é alguma pessoa que tem um olhar diferenciado, que já entende, que sabe que aquilo é de um comportamento do CID dele, né? Do transtorno dele. Porque o comportamento do autista, ele tem muitas coisas que se comprometem, né? A questão da seletividade, do sensorial, da ecolalia, da estereotopia, das organizações das emoções. Existem vários comportamentos, como o da menina também tem, só que o da menina é menos comprometedor do que o do menino. O do menino é mais visível do que o da menina. Então, é coisas que a gente diz assim, eu não vou sair para festa, eu não vou para um aniversário, eu não vou para uma praça, porque o povo vai ver meu filho fazendo isso e isso. Você está se enganando, porque aquele comportamento, ele não muda. Ou ele compromete mais, ou ele vai desconstruindo um pouco, realmente desconstrói. Mas ninguém é cego. O cego é a gente que quer, que acha que as pessoas não vão ver e está vendo. Então, você está perdendo tempo de estar estimulando o seu filho, de estar fazendo uma terapia com ele, de buscar uma qualidade de vida para ele, onde ele pode desenvolver habilidades que vai lhe surpreender, que cada passo, cada avanço, cada conquista que ele faz, você fica cada vez mais feliz, cada vez com mais vontade que aquilo aconteça mais rápido possível. Eu tive o apoio tanto da família como o meu apoio ele teve, e como a escola dele também me apoiou muito, porque quando o Luiz entrou no SIC, ele foi apoiado muito pela escola. A escola abraçou ele com tudo. Isso é muito bom, tá vendo só? Por isso que a gente tem que ir nas escolas. Na verdade, Vandé, o trabalho da APAE, a APAE é uma instituição que ela atende nas áreas da educação, da saúde e da assistência. Então, onde tem ações nesse sentido, a gente atua. Então, assim, no município de São Rafael, como a gente sabe que tem muitas crianças com deficiência, e muitas delas são matriculadas na rede pública e privada também, a gente resolveu fazer esse trabalho em parceria. Então, nós estamos indo até as escolas para levar essas informações e, quem sabe, também, em parceria com elas, desenvolver outras ações das próprias escolas, né?
eu acho que vai ser muito bom, né, Ionara? Com certeza. Porque a gente recebe muito feedback, assim, de alguns pais, com algumas situações que acontecem nas escolas e tal. Então, eu acho que é um trabalho que é interessante a gente fazer para a gente tentar minimizar essas coisas que acontecem nas escolas. Maravilha. E aí? Tá Já quente. tá quente? Demais, viu? Já tô virando até. Tá quente. Eu já tomei a garrafa A d'água mais garrafa d'água toda já foi. Daqui a pouco nós saímos até com Já, mas olha, Eu já tomo água, independente de qualquer coisa. É, E no Quintura Cast, aí é que eu tomo. Bota aqui, olha não, só, vou- eu vou deixar o link. Tem o Instagram, né, da Paz São Rafael. Vou deixar na descrição do vídeo desse vídeo, né? Vai estar o link. E quem quiser mais informação lá, você sempre bota, né? As informações. A gente tem o da- Instagram da PAI, que é a Pai São Rafael, né? Quem quiser seguir Eu vou colocar na descrição que aí quem o quiser Instagram da PAI, lá a gente coloca. Sempre que a gente tem. Coloca as ações, aí coloca alguns informativos sobre essas nomenclaturas que o Nara falou aqui. A gente tá sempre movimentando. Atualizando, né? E também que fique convidado, né? Qualquer pessoa que queira visitar nossa APAI, lá está de porta aberta. Lá E ser voluntário, viu? Também. Você que tem alguma coisa que possa contribuir, por favor. pode contribuir com qualquer coisa, até com a visita é bem recebida. Exatamente, Olha era aí. isso que eu ia falar, porque às vezes a gente acha que contribuição é só financeira, né? Financeira, né? E não, às vezes você, pronto, outro dia a gente recebeu uma visita de uma mulher que trabalha com Artesanato. artesanato, e a gente vai montar uma parceria com ela, se Deus quiser, vai dar certo, para desenvolver um trabalho lá com as crianças, A esposa porque de Salatiel. exatamente. Conheço. Muito E bom. também artesanato. recebemos a visita de Patrícia, né? Que é agrônomo, que também quer desenvolver um espaço E lá nós assim, lá na PAI, as pessoas que chegam lá destinadas com esse objetivo de querer montar essa parceria, a gente dá total apoio, né? Com O que a gente certeza. pode fazer, a gente desenrola para Pra ver acontecer. para acontecer, porque o nosso objetivo é que as coisas aconteçam. Eu acredito nisso, porque eu disse que ia dar aula lá, né? Essa mulher me ligou, diga o papel, diga os O que é que você pincéis, diga precisa a para tinta. fazer o seu E era trabalho? tudo em cima da outra. Eu disse, calma, uma coisa de É. cada vez. Vamos fazendo devagarzinho, porque se você compra muito, acaba às vezes, né, Exatamente. ficando perdido, porque assim, cada um vai ter uma particularidade, né? Então um pode gostar de fazer só coisa com grafite, outro pode gostar de usar, que está testando lá vários tipos de tinta, né? Então um vai gostar de um, outro vai gostar de outro. Se você compra só de um jeito, então você E limita. Vai dar outros graça, gostam da aquarela, né, É. Vanderlino? Então é muito relativo, né? Isso, então é bom ir comprando devagarzinho e vendo o que é que mais está saindo. Aí pronto, aí vamos comprar mais agora disso aqui, vamos comprar mais e não compre mais disso aqui porque eles não usam e tal. E assim vai crescendo e deixando a coisa nivelada, Eu né? não lembro se a gente falou do projeto que a gente faz lá na quadra, né? Que é Ciara também, que é parceira da PAI também, Física. que é a nossa voluntária no projeto de educação física, que foi um horário também que nós conseguimos. A gente sabe que a quadra aqui em São Rafael é muito disputada, mas graças a Deus a gente conseguiu esse horário. E interessante que tinha crianças, Vandé, que elas não entravam na quadra. Chorava E pra agora? não... E agora elas choram para não sair. Olha aí, tá vendo? E na PAI É também. só- Você... Aí lá na quadra, quem faz o trabalho com essas crianças de desenvolver, nós também compramos o material, não foi? Foi. A gente conversou com o Ciara, o que é que você precisa? E dentro das nossas condições, é claro, né, dentro das nossas possibilidades, a gente foi lá e comprou material. E acontece toda terça-feira, a partir das 18 horas. É o projeto desportivo que é desenvolvido da APAI lá na praça. Até os meninos mesmos, quando vai para os atendimentos na APAI, muitos saem chorando. Chorando. Aí diz, mamãe, mais 10 minutinhos, porque não querem ir Eles embora. mesmos- Eles acham tão bom, eles se sentem tão acomodados, tão acolhidos, que eles não querem ir embora, não. Outra- Chega, faz pena quando eles saem Outra chorando. coisa que, assim, pra gente foi muito gratificante, Wander, foi esse ano nós sermos, a APAI, ser inserida no calendário cultural do município, no Arraiá da Gente. Então, o primeiro ano que A APAI dançou. Desse- a APAI teve a quadrilha lá, pra você ter uma ideia, teve crianças lá, adolescente, né, que nunca participou de uma quadrilha. Então, assim, pra gente foi um momento, assim, muito, mas muito especial, aquele momento que a gente viveu. E tivemos que trabalhar eles para poder participar. E foi uma coisa que a gente não ensaiamos. Então foi uma estratégia que a gente usou dos pais dançar com os filhos, que era uma forma deles se sentir mais confiante
até porque muitos nunca tinham dançado, não? Então era uma forma de segurança e proteção para eles. Então a gente usou essas estratégias. E teve criança que só conseguiu dançar se segurasse o celular, teve várias estratégias pra gente dançar essa quadrilha, né? Mas o bom foi que aconteceu, né? E eles ficaram eu tava lá satisfeitos, eles adoraram, pra eles. Eu pensei que era uma coisa diferente. Tiveram medo, né? Quer dizer, superaram até o medo, né? E hoje eles se sentem. Mais um desafio superado, né? Por eles e pelas famílias também, né? Porque muitas às vezes acontece da própria família não acreditar. Não, meu filho não consegue fazer isso. Não, mas filho, eles conseguem. Tudo que eles quiserem fazer, eles conseguem. É só a gente acreditar e deixar acontecer. Pode ser Não no ter medo, imediato, né? Mas no decorrer da caminhada vai conseguir. Nada de imediato acontece. Eu acredito. E eles se muito sentiram nisso. mais felizes porque depois da quadrilha, eles foram para um rodízio de pizza. Então, para ele, aquilo era extraordinário, era interessante, essa roda de pizza com os amigos e conversava e tudo. Foram falar da quadrilha, o que fulano dançou assim, ciclano. Então, para eles, foram muito felizes. foi uma noite de muita novidade. Para eles. E aí? Já foi tudo? Já. Por hoje? Eu acredito que Por sim. hoje. Eu acho Se que a nós gente for falar, vai futuramente- amanhecer o dia. Vamos Futuramente haverá marcar mais outro Quintura coisas. Cast. Não, o próximo é no Coisinha Cast, viu? Ela Coisinha, vai ter- eu convido. ela vai ter Eu um convido você a podcast, participar do meu podcast, o Coisinha Cast. Se Deus quiser, eu vou divulgar aí quem vai ser o primeiro entrevistado. E convido você já, Vandé, para participar. E Onara viu? também, Irei, com para certeza. participar. E eu tenho certeza que vai ser muito legal. E mais coisas divulgando, melhor. Tanto para o município, né, quanto para as pessoas que Com certeza. muitas vezes ninguém conhece que a pessoa faz isso ou faz aquilo, porque ela não divulga, né? Acontece muito. Uma vez me disseram que não existe produto não vendável, existe produto não mostrado. No que você mostra, alguém vai gostar. Então, E uma coisa que eu achei interessante é que eu joguei no meu Instagram, eu pedi sugestão de nomes de pessoas para participar do primeiro episódio. E eu achei interessantíssimo porque foram dadas indicações de pessoas que nunca passou pela minha cabeça, tá entendendo? Mas assim, eu disse, poxa, as pessoas têm curiosidade de conhecer a história de fulano, a história de cicrano, pessoas assim que você nem imagina. Então, assim, para mim foi muito interessante, tá sendo bastante um negócio assim incrível, porque é algo que eu sempre tive vontade de fazer. E eu gosto muito da área empreendedora também. Então é algo que eu também vou focar deu para muito. perceber. Então eu conto com a audiência do pessoal, todos vocês aqui, que já tem audiência do Quintura Cast e do canal dele também, para participar do meu canal também, um Coisinha Cast, do meu podcast. Pronto. Tá E convidado. vai ficar também na descrição do vídeo. Pronto. É isso. Com Por certeza. hoje. É tudo isso, né? E muito mais tudo que isso. virá. Muito mais virá. Então, Se Deus quiser. valeu. Até a próxima. E já sabe, para saber mais sobre a APAI, tá na descrição do vídeo o Instagram. E eu vou deixar também o link pro Coisinha Cast. E Obrigado. vai, leu, pessoal.